Como diz o professor José Márcio Rego, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente não sabe o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Edu, o produtor do podcast Conversar aqui dos Estúdios MCM. Estou sempre do outro lado das câmeras. E por que eu tô aqui hoje? Por um motivo muito especial. O canal está crescendo, a gente está chegando próximo aos 10 mil inscritos. Em tempo recorde, né, Edu? Em tempo recorde, né? Com conteúdo muito legal, isso é muito bom. Estamos sendo aprovados aí pelos telespectadores. Então a gente decidiu fazer um episódio especial. Não sei se vocês perceberam, a gente está até num cenário diferente aqui, né? Inaugurando hoje oficialmente o estúdio B dos Estúdios MCM. Nós estamos sendo as cobaias aqui hoje. E nós estamos aqui com alguns convidados especiais. E especialíssimos. Que foram convidados especialmente para esse podcast. Vou deixar com o professor e ele vai estar apresentando. Tá, obrigado, Edu. Quero registrar que o sucesso do podcast não teria sido possível sem a sua participação desde o início e a participação do professor Arthur Barronuevo desde o início e o apoio do Departamento de Economia da EASP. Bom, hoje, como você registrou, nós estamos muito felizes, né? Porque é um episódio especial, comemorativo aos 10 mil, né? Inscritos. E estamos com a presença do nosso guru, digamos guru, na política, na teoria política, na ciência política, no estudo do Brasil, da educação, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro. E o professor Arthur Barronuevo vai fazer a primeira pergunta para o ministro. Obrigado, Zé Márcio. Realmente é muito bom saber que o canal chegou aos 10 mil. Né? Em tempo recorde, né? Em tempo recorde. Mesmo que não fosse em tempo recorde, 10 mil é fantástico. Né? É bom ter um espaço onde a gente pode discutir coisas que não sejam as abobrinhas, né? Que frequentemente tomam conta da internet, né? E nem a polarização também. Eu acho que uma das coisas legais desse canal é que a gente tem um clima de conversa, né? Então, aqui, independente da pessoa ter uma posição X ou Y, aliás, tem o X e o não X, ou o anti-X, a gente discute com todo mundo num clima cordial, e eu acho que as coisas têm andado muito bem, né? E aí tem o seu papel de liderança nesse processo que tem que ser ressaltado. Bom, e é uma honra estar aqui com o ministro Renato Janine, e que atualmente é também o presidente da SBPC. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer muito mais do que uma, mas vamos começar pela primeira. A gente vê que a polarização política hoje, infelizmente, invadiu também o campo da ciência, né? Então você pega aí gente anti-vacina, gente que duvida do fato da Terra ser redonda, e essas pessoas têm impacto social na medida em que essas ideias anti-ciência elas circulam na internet, né? Então, ainda bem que existem alguns divulgadores científicos que também fazem o trabalho de divulgação, mas a SBPC é uma sociedade tradicional no Brasil, né? Ela é dedicada ao progresso da ciência, né? E aí eu gostaria de perguntar para o Renato, quer dizer, o que nós aqui que somos da academia, somos ou não da academia, mas sabemos da importância da ciência, né? Nós que gostaríamos que houvesse uma reação a esse tipo de obscurantismo, né, que está presente. Como é que a SBPC ou nós outros, podemos atuar no sentido de recuperar a importância da ciência, de acabar com essas dúvidas que são absurdas, né? E enfim, né? Ajudar no progresso do país e da ciência. Olha, bom, grande prazer estar com você, Arthur, Zé Márcio, Eduardo, com os ouvintes. Pergunta muito boa, muito oportuna e muito difícil de responder. Porque a gente está exatamente no momento em que as formas tradicionais ou convencionais ou corretas, adequadas, de esclarecimento das dúvidas entraram em xeque. Porque o que seria um esclarecimento de dúvida? Você tem uma dúvida sobre determinado assunto, você vai a um livro de texto, você vai até a Wikipédia, que funciona bem porque a comunidade vigia bastante, discute, elimina afirmações falsas ou
ou mentirosas. Enfim, você teria uma série de formas de esclarecer. Porém, de um tempo para cá, essas formas de esclarecer foram colocadas sob séria suspeita, ou sob grave suspeita. Séria não é. Mas, enfim, essa grave suspeita sobre essas formas de esclarecimento começaram, ao que me parece, afetando a vacina. Há um artigo notável do New York Times, mais ou menos 2016, antes de todo esse horror que a gente viveu, em que os jornalistas dele foram ao Nordeste do Brasil. É curioso que tenha sido o New York Times que foi cobrir isso. E descobriu que estava crescendo a aversão à vacinação. Isso bem antes de Covid e tudo mais. E eles notaram que uma boa parte disso se devia a vídeos que passavam pelo WhatsApp, sendo que o pacote de dados que você compra, se você recebe os dados pelo WhatsApp, você não perde, não está pagando dados. Os vídeos que chegam por WhatsApp não consomem seu pacote de dados. Então, o tio do Zap virou um personagem negacionista que passava tudo isso. Continua a pergunta séria, que é: por que cargas d'água? Por que cargas d'água almas perversas decidiram começar a dizer que vacina contra sarampo, contra cachumba, tudo isso, catapora, fazem mal para as pessoas? Porque vejam, quando a Covid teve sua vacina, em tempo recorde, né, 1 ano você já estava vacinando, isso nunca antes aconteceu no mundo. Quando teve isso, houve todo um questionamento dessa vacina, mas por parte de pessoas que evitavam, às vezes, questionar as anteriores, dizendo que essa vacina tinha sido rápida demais para ser verdadeira. Mas essas pessoas, muitas delas, evitavam falar, por exemplo, da vacina Primeva, que foi da varíola. Varíola é uma história notável, é uma vacina que é descoberta na Turquia. A embaixatriz da Inglaterra na Turquia, em 1700 e nada, Lady Montagu, descobre que as mulheres turcas raspam a ferida da varíola e infectam com ela, propositadamente, pessoas que com isso desenvolvem uma imunidade. Isso eleva para a Inglaterra, depois fica com a fama do Jenner, que de fato teve um papel importante, usando vacas, por isso a palavra vacina, por sinal, né? E dessa maneira essa vacina se espraiou e teve um resultado maravilhoso. Quer dizer, é um dado que pouca gente sabe, mas morreram 300 a 500 milhões de pessoas de varíola no século XX. Isto é, ontem. E a última pessoa que morreu de varíola no século XX, contagiada em ambiente normal, foi em 1970. 300 milhões, Renato? 300 milhões, 300 a 500 milhões. Os dados oscilam. Agora, você veja, aquele político cearense, César Calles, que foi ministro da ditadura, ele era tinha todas as marcas da varíola, né? Então, morreu todo esse pessoal e em 10 anos César depois... Caos, mas eles falam Calles. E aí, 10 anos depois, morreu uma pessoa, contagiou em laboratório por manipular indevidamente o vírus. Mas, enfim, faz 50 anos que ninguém é contagiado pela varíola em ambiente externo, vamos dizer. E isso é fabuloso. Quer dizer, a gente conseguiu extirpar um massacre. 500 milhões de mortos, 300 milhões de mortos que seja, no século passado, é há muito pouco tempo. Então, se tornou possível reduzir doenças, catapora, sarampo. Eu creio que nós que aqui estamos, pelo menos não Edu, mas nós um pouquinho mais velhos, todos tivemos essas doenças. E havia uma coisa que acontecia, que era, quando uma criança tinha catapora ou sarampo, levava outras crianças para contagiar, para já quitar essa promissória. Então, isso foi ontem. É muito recente. E, no entanto, você passa a ter pessoas sabotando isso. Ainda, para mim, é um mistério. Mas eu não estou fugindo da sua pergunta. Eu só queria ilustrar o grau da dificuldade. O que nós podemos fazer? Uma das coisas que eu tenho pensado é, se mostrarmos que certas conquistas importantes da vida moderna se devem à ciência, nós reduziríamos, talvez, a aversão à ciência. Por exemplo, as pessoas que falam que a Terra é plana, elas usam GPS? E se você usa GPS, você está pressupondo que a Terra é redonda, porque você depende de satélites que giram em torno da Terra. Então, mostrando isso, nós podemos reduzir essa aversão. Mas, no fundo, eu acho que o jeito mesmo é a educação, Arthur. E pela educação que a gente precisa melhorar isso, nós precisamos melhorar a educação básica e deixar claro às pessoas que ciência e educação melhoram a vida. Veja, a campanha eleitoral. Campanha eleitoral, o que é o destaque? É saúde, não é educação, não é ciência. Saúde. Por quê? Porque todo mundo sabe quando dói. Todo mundo sabe quando está doente ou imagina que está doente. Agora, ignorância não é... não tem sintoma.
Você não tem dor de cabeça por estar ignorante, não perde a carteira por estar ignorante, não acontece alguma coisa pela ignorância. E a outra coisa pior ainda é que a doença ela é vista como um mal. A ignorância é muitas vezes sinônimo e rima com arrogância. Muito ignorante é justamente aquela pessoa que é arrogante e que acha que a ignorância dela é, na verdade, um conhecimento. Tanto que você veja, nessa discussão que a gente tem aqui de negacionistas, quando eles não têm mais o que dizer, eles falam, é minha opinião, eu tenho a liberdade de opinião. Porque, e para nós que somos do mundo acadêmico, é um absurdo. Eu não tenho liberdade de opinião sobre teorema, não tenho liberdade de opinião sobre a doença, sobre, enfim, aquilo tudo que é matéria da ciência. E é um erro quando algumas pessoas do mundo acadêmico falam em liberdade de expressão no mundo acadêmico. Liberdade de expressão a gente tem na sociedade. Pode defender muitas coisas, inclusive coisas incorretas, desde que não sejam crimes. Agora, na universidade, no mundo acadêmico, você tem que justificar o que você faz. Você tem que dar base. Você não pode sair simplesmente apregoando o que ele deu na veneta fazer. Enfim, começaria por aí. Ministro, eu tenho 52 anos, eu peguei essa época do sarampo, das vacinas, né? E até o que eu vou falar aqui tem a ver um pouquinho com a minha área que a gente trabalha hoje. Quando eu era na minha infância, o nível de vacinação era altíssimo. Porque existia uma campanha do único meio que a gente tinha, que era TV e rádio. Então, assim, a campanha dos governos da época era maciça, né? Campanha de saúde. Então, a gente tinha aquilo como obrigação nas escolas, por exemplo, né? O professor orientava nas aulas. E aí, hoje, né? Negacionismo, ele veio de pouco tempo para cá. Porque mudou o meio de comunicação com as pessoas. Então, hoje o meio de comunicação é a internet, são as mídias sociais. Tem pesquisas já que dão... a gente, às vezes, faz programas aqui que dá mais audiência do que a TV Gazeta. Então, a gente estava recebendo um dia que um mestre culinário da TV Gazeta, do programa Mulheres, ele veio aqui, ele teve mais retorno fazendo um programa para a internet do que na própria TV. Uhum. O Flow Podcast, por exemplo, professor, tem vídeos deles que bate a audiência da Globo. A gente entende isso, né? O Podpah também. Podpah também. Nós entendemos isso. O senhor não acha, ministro, assim, independente, como o Arthur disse, de governo, direita, esquerda, centro, meio, o senhor não acha que os governos ficaram para trás nessa comunicação? E aí entrou... pode-se dizer que o governo Bolsonaro, por exemplo, ele usou muito bem da mídia, né? Só que com ele veio muito negacionista junto. Então, por que aumentou, por exemplo, no Brasil esse negacionismo? Porque muita gente que estava na mídia, aproveitando a mídia, tinha essa opinião. Sim. Olha, não vai tomar vacina, né? Pessoas conhecidas, não vamos tomar vacina, não tem que tomar porque faz mal isso aqui, faz mal aquilo ali. O senhor não acha que falta isso? Falta, independente, como eu disse, independente do governo, porque o próprio governo Bolsonaro não usou isso para o bem, né? Eles usaram esse meio de comunicação, não usou isso para o bem. Hoje a gente está com uma dificuldade também de propaganda do governo, né? Tanto é que abriu espaço para a questão do trabalho 6x1, a questão do PIX, tudo isso. O senhor não acha que falta, por exemplo, o senhor que foi ministro da Educação, né? Ser obrigado, assim, fazer uma mídia, não, entre aspas, né? Entrar isso na escola, entrar, sim, claro, fazer claro. O governo, porque eu digo isso por experiência própria. Na minha época, sarampo foi erradicado praticamente, porque a gente tinha que tomar, sim, né? Sim. A gente tinha uma coisa que chamava, não sei se você conhece o termo, que chamava lombriga, né? Lombriga. Não foi com vacina, mas através hoje você não vê mais. Conscientização. Conscientização através das mídias que a gente tinha, TV e rádio. Sim. Você não acha que faltou, tem esse gap? Todos os meios de comunicação de saúde ficaram para trás nisso? Não é o governo. O problema é a esquerda e a direita. Na verdade, a esquerda lida muito mal com os meios de comunicação, com raras e honrosas exceções. Mas a esquerda é muito avessa. No Brasil, a esquerda é muito avessa. Eu lembro uma vez que eu fui a um debate com o presidente Lula, em 2016 ou 2017, com o ex-ministro da Educação, todos de esquerda. E aí, umas tantas, um debate durou umas 2 horas, duvido, difícil alguém assistir 2 horas de debate, mas durou muito tempo. E aí, às tantas, eu falei, presidente, o senhor diz coisas que poderiam ser cortadas em pequenas pílulas de 30 segundos, 1 minuto, e difundidas nas redes. Lula respondeu o seguinte,
que quando ele estava criando o PT, ele foi para Rio Branco, no Acre, pegou um carro e ele e Chico Mendes foram até uma cidade no interior, demorou 4 horas, chegaram à cidade que era para fazer explicação do que era o PT. Não tinha ninguém na plateia, ninguém foi esperado. Essa resposta do presidente Lula, eu entendi o quê? Eu entendi que ele estava dizendo, em vez da coisa fácil, que seriam as mídias sociais, a construção de uma linha política depende de um trabalho muito puxado, muito tete a tete, corpo a corpo, etc. e tal. Ele não está errado, mas ao mesmo tempo tem uma diferença, uma dificuldade muito grande na esquerda brasileira, que em boa parte é o PT, com as mídias sociais. Você vê que quem usou mídias sociais do lado da esquerda foi o Janones. Atualmente, quem está fazendo realmente a melhor defesa das pautas do governo é Érica Hilton, Tabata Amaral, que defendeu recentemente a taxação do imposto de renda. O PT não faz, o PT não aparece. O PT tem muita dificuldade de aceitar a mídia social. Por quê? Bom, não sei, mas só para completar, e a direita? A extrema-direita nada e roda. E aí tem um aspecto adicional que é o seguinte, não estou falando da direita em geral, estou falando da extrema-direita. A extrema-direita não tem compromisso nenhum com a verdade. E a mentira é muito atraente, porque a mentira pode aparecer como insolente, como rebelde, como contestando o status quo. Então, você passa a ter todo um conjunto de pessoas que fazem uma campanha contra, vamos dizer, o establishment e apresentam até a esquerda como establishment, o que é bizarro, porque a esquerda não é establishment, mas apresenta como se fosse. Então, agora, por que a esquerda é avessa às redes sociais? Eu não sei se a esquerda brasileira não ficou muito Lula dependente, dado que o Lula é um grande comunicador, é uma pessoa que tem carisma, que tem uma liderança que pouca gente na história do Brasil teve. Dado isso, ficou uma espécie de dependência do PT em relação a ele. Vamos pegar, por exemplo, candidaturas. 2010, Lula faz o Minha Mãe Mandou Dizer, escolhe Dilma. 2012, prefeito de São Paulo. Lula faz um Bem Me Quer, Mal Me Quer, escolhe o Haddad para prefeito. Principais candidatos nas duas eleições. E ganharam. E o que deixou de haver? Deixou de haver, como chama, convenção, deixou de haver disputa interna, deixou de haver PT amadurecendo. Não foi só o PT, PSDB. PSDB impediu durante anos quem queria ser prefeito de São Paulo de concorrer. Eu lembro uma eleição que o André Matarazzo, que eu não sei se seria um bom prefeito, mas eu estava doido, queria ser prefeito. E aí o PSDB fez tudo para impedir e lançou o Serra. Não interessa quem é melhor, só estou dizendo, não deixou haver disputa interna. Resultado, os dois melhores partidos que tivemos durante 20 anos, 30 anos talvez, de 1994 até 2014 pelo menos, os dois partidos, eles abafaram a possibilidade de um debate interno. No caso do PT, voltando a ele, voltando à esquerda, esse abafamento, essa asfixia, levou a essa coisa, quer dizer, o Lula depende do Lula. Não sei se o Lula abafa ele próprio. E o PSDB acabou. Exato. Eu não sei se é o Lula que abafa. Tem gente que diz Lula não quis que crescessem outras lideranças. Eu não concordo com isso. Mas me parece que o próprio PT ficou muito feliz nessa situação e tem um gênio. E tem um sujeito que comunica com o pobre, dialoga com o rico, que fez acordos com... porque, veja, é uma coisa muito inaudita. O PT na oposição era atacado porque, entre outras coisas, seria um partido tão puro que não conseguiria negociar com a CM, com a direita, com o PMDB, etc. e tal. Foi lá, os caras conseguiram negociar, foi um show. Então, é um partido que comunica com... um líder que comunica. Agora, quando você tem um líder muito qualificado, o risco é das outras pessoas falarem, eu estou bem como liderado, não preciso fazer mais nada. Certo? Eu acho que concordo. Zé Márcio, eu sei que você vai falar sobre política, certo? Antes de você falar sobre política, eu vou aproveitar a deixa que o Edu nos deu aqui de falar sobre a questão da comunicação na sociedade hoje, né? E aí tem um fato muito importante. Quando os meios tradicionais de comunicação eram os que prevaleciam, rádio, TV, a audiência das TVs abertas era gigantesca, todo mundo se informava por lá. Existia o que a gente chama de gatekeeper, ou seja, o porteiro, tá? Aquele que faz o filtro. Às vezes esse filtro não era bem feito, mas existia um filtro. Então, mentiras deslavadas e coisas que correm na internet, né, dificilmente prosperavam.
Tá? Por quê? Porque o editor do jornal sabia que aquela rede de TV podia cair um ridículo se começasse a divulgar certos absurdos. Né? Isso com a internet morreu. Né? Eu já entro com a questão da política. Morreu no sentido de que as mídias tradicionais se enfraqueceram e o que ocorre nas redes não tem mais a obrigação do filtro. Né? Quer dizer, é claro que é necessário regular isso, mas é dificílimo, tanto pela oposição das big techs, né, que são os donos das redes sociais, né, quanto por alguns grupos políticos que se aproveitam da disseminação da mentira. E aquela frase do Humberto, acho que é do Humberto Eco, qualquer idiota ganhou protagonismo, né? Também, mas olha só, tem grupos organizados que ganham muito com isso. Esses me preocupam mais do que um mané qualquer falando uma bobagem, sabe? E isso se tornou importante dentro do nosso debate público. Né? É verdade. O Renato, além de presidente da BPC, ele é também muito ligado na vida política do país, ele já foi ministro. Né? Como é que você vê essa questão em a política? Tudo bem, teve a questão do Lula e tal, mas eu queria ver de uma maneira mais geral. Olha, muito boa essa questão, Arthur, do gatekeeper, né? Quer dizer, você tem um controle de qualidade, vamos usar esse outro termo, um controle de qualidade dos grandes jornais para certas coisas não saírem, para você ter, em alguns casos, por exemplo, proliferou nas últimas décadas o manual de redação. Os jornais dizem como devem ser noticiadas as coisas, como devem ser apuradas, estabelecem muitas vezes o direito de resposta ou a necessidade de ver o outro lado. Então, tudo isso é importante. E, de repente, tudo isso praticamente é feito pó pela internet. A internet, quando surge, ela traz uma possibilidade gigantesca de liberdade. Porque, veja, na frase famosa do Assis Chateaubriand, creio que é o Samuel Weiner, se você quer ter opinião, compre um jornal, seja dono de jornal. Ou seja, para você ter opinião própria, o jornalista precisaria ter um prédio, ter uma frota de veículos de distribuição, ter rotativas, ter, enfim, um monte de coisa que era muito caro. Com a internet, surgiu até a ilusão do cidadão jornalista. Quer dizer, cada um de nós pode pegar uma notícia e divulgar. Então, teve um momento em que parecia... ministro, hoje tem muita gente que se nomeia jornalista na internet e que não é jornalista. Sim, você claro, sabe que não é. Claro. Mas, enfim, com isso daí se tornou possível. Houve um momento que parecia que você teria uma pluralidade muito maior. As manifestações de 2013, sobretudo a mídia ninja, aqui em São Paulo e talvez no Brasil, foram um lado disso. A mídia ninja colocava outros dados, e eu lembro um debate muito bom na TV Cultura, em que o Pablo Capilé e o... como chama o outro? Bem conhecido? Bom, enfim, os dois foram lá e discutiram. Estavam bons jornalistas, estava Eugênio Butti, estava Caio Túlio Costa, estava Carlos Eduardo Lins da Silva, todo conjunto de melhores jornalistas talvez que o Brasil tem, e eles não entendiam nada do que estava acontecendo. O Eugênio passou o programa perguntando a eles qual era o modelo de negócio, uma pergunta que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. E os caras dizendo, não, vocês se dizem imparciais, nós não queremos ser imparciais, nós queremos multiparcialidades, queremos que vocês mostrem a parcialidade de vocês e as outras parcialidades. Então, foi um momento que parecia isso. Porém, a extrema-direita, como os irmãos Koch nos Estados Unidos, etc., lavou a égua. Ela entrou nisso com tudo, entrou com muito dinheiro também. O Arthur tem razão em lembrar que isso não é uma coisa espontânea da velhinha que supostamente lê a Bíblia e depois coloca um monte de mentira na internet. É uma coisa que tem gente que coloca isso. Eu diria, Arthur, para concluir meu comentário, que o sucesso disso tudo tem a ver com a transformação nos notícias em entretenimento. O sucesso dessa galera, do Flow e tudo mais, é que virou entretenimento. Não é uma coisa de jornalismo, não tem a apuração da notícia. Ela tem que ser divertida, tem que ser engraçada. Então, por isso também... o que você tem? Você pega o UOL, você entra no UOL. O UOL está lá falando do Big Brother, o UOL está falando quem Neymar namora ou deixa de namorar, quem ele engravidou agora, qual a última que ele engravidou. São notícias que, para nós, são de escasso interesse, mas que têm um alcance muito grande. E essas notícias, elas mais ou menos contaminaram com o seu lado voyeur, talvez,
o resto da sociedade. A gente começa a ficar interessado, saber quem está dormindo com quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. E a política começou a ser tomada muito por isso também. Então, enfim. Agora, a novidade, enquanto você estava respondendo, estava pensando aqui. Quer dizer, uma discussão como essa nós estamos fazendo aqui na Rua da GV, tá certo? De forma informal, ela outrora só seria possível num programa da Globo, no canal lá do William Vac, quando estava lá, ou aquela entrevistadora... Não, a Gabriela, a Marília Gabriela, etc. Então nós aqui, de forma informal, estamos aqui, descemos da Rua Itapeva, da GV, estamos aqui conversando com o ex-ministro, com o chefe do departamento, com o dono do estúdio, e isso vai alcançar do mesmo jeito que alcançava, talvez até mais, né? Por causa do horário que era veiculado, etc. Bom, nós estamos, como o Edu no começo colocou, nós estamos aqui, esse episódio é um pouco comemorativo aos 10 mil inscritos do canal, do podcast Conversar, não é? E idealizado pelo ministro Renato Giannini, pelo professor Arthur, por mim também, o Marco Antônio Villa também ajudou, e o João Vilaverde, e o nosso Caio Zanin, nós discutindo a oportunidade ou não de se criar nós estamos dando um nome provisório, o ministro tem até considerações críticas a fazer ao nome, mas provisoriamente nós estamos, e o maior idealizador é o próprio ministro Renato Giannini Ribeiro, é o nome provisório de Sociedade Brasileira do Progresso da Política. Não é? Então eu queria que você pudesse tecer considerações sobre essa ideia, que também um pouco é sua, críticas ou elogiosas, quer dizer, você fazer uma avaliação. Zé Márcio, honra ao mérito, a ideia é sua, eu apenas estou fazendo contribuições. Eu gostei da ideia que o Brasil precisa realmente fortalecer-se politicamente. Veja, um dos problemas grandes que a gente tem é a falta de consciência ou de educação política. Não entendo por consciência política você ser do lado que eu quero que as pessoas votem. Entendo consciência política basicamente por saber fazer uma discussão política que pode se resumir em direita e esquerda, direita defendendo menos regulação estatal, esquerda defendendo políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, e aí por aí vai. Quer dizer, se você faz uma discussão desse tipo, é muito melhor do que discutir se fulano é competente ou não, que era o tema dos anos 80, 90, ou se é corrupto ou não, que é o tema dos anos 2000 em diante. Então, nós tivemos no Brasil um período em que, pela figura do Paulo Maluf, a discussão da competência passava o tempo todo. O Paulo Maluf acusando o PT de ser incompetente. Marilena Chauí, minha colega, minha professora do ginásio, ela fez até um livro atacando a ideologia da competência, como ela chamava. Depois disso, tivemos o tema da corrupção. Ponto comum aos dois temas. Quando você discute competência ou corrupção, você evacua, você neutraliza a discussão propriamente política. Você não está discutindo quais são os projetos, você está discutindo se a pessoa tecnicamente sabe ou não manejar os instrumentos de governo, você está discutindo se a pessoa é honesta ou não, quando a resposta seria, não é mais do que sua obrigação, você ser honesto ou competente. Nos regimes parlamentaristas, até uma coisa, entre aspas, mais positiva, em teoria, a forma pela qual se chega às lideranças é uma limpeza, uma briga interna que ejeta, exclui quem é incompetente ou quem é corrupto. Em teoria é mais fácil. Se tiver uma grande crise no parlamentarismo, você tira o governante. E perdão, uma nota de pé de página, muito bem destacado por você, esse dilema competência, honestidade, fica mercadologicamente sintetizado nos slogans, rouba, mas faz. Por exemplo. Pois é. Ou mais fácil fazer o elogio da competência mesmo desonesta. Já nos anos 2000 você começa a ter essa ideia de que chegou ao delírio dizer que o PT tinha sido o partido mais desonesto da história do mundo. Quer dizer, uma coisa sem pé nem cabeça. Conduzida, aliás, por pessoas que depois, várias delas, foram acusadas de corrupção, né? E que fizeram essa campanha contra o PT, alegando acusando o outro de ser corrupto. Alguns até fizeram isso não de forma sacana, porque acreditavam, mas fizeram o meia-culpa, né? Estou lembrando aqui o do
por exemplo, o Reinaldo Azevedo, né? Que chama os Petralhas, não é isso, etc. E depois fez uma reconsideração. Não é? Agora, o que acontece é o seguinte, quando você não tem uma discussão propriamente política, tudo fica muito fraco. E aí, num país que está acostumado a desqualificar o outro, a falar mal do outro, a falar mal pelas costas, então a melhor forma de você desqualificar o lado ao qual você se opõe politicamente é acusado de ladrão ou de inepto. Isso nós tivemos muito aqui no país, e isso nos atrasou demais, e nos atrasa demais, porque continua sendo muito presente. Então, quando nós precisaríamos ter outras posições. Veja, por exemplo, há um livro que muitos cientistas políticos rezam por ele, que é o Comunidade e Democracia, do Robert Putnam, cientista político americano, que estudou a Itália. E ele foi percebendo que as regiões da Itália em que você tem mais diálogo entre direita e esquerda são as que prosperam mais. Aquelas em cujos parlamentos regionais você consegue atravessar vamos dizer, a linha de separação e melhorar os projetos, que é um pouco o discurso da Tabata Amaral. Tabata Amaral diz que ela procura fazer projetos de lei que tenham o apoio da direita e da esquerda, e ela coloca isso como sendo um dos grandes méritos dela. Então, essa ideia de você... Agora, claro, tem pontos em que é muito difícil você negociar isso, especialmente quando você tem a polarização de que o Arthur falou, né? Quer dizer, você tem uma situação que complica ainda mais por causa de um traço que é interessante. Veja, o historiador da Grécia Antiga, Paul Venn, Grécia e Roma Antigas, um grande historiador, num artigo dele, dos anos 80, acho, ele vai explicar a cidadania da antiguidade. Ele fala, você entende a cidadania greco-romana se você comparar não com o cidadão moderno, mas com o militante moderno de partido. Por quê? O que é o cidadão ateniense? É a pessoa que cada 9 dias, em média, vai à praça pública. Quem de nós aguentaria isso? 80 vezes em 2 anos. E quando a gente vai uma vez votar e muita gente reclama que é obrigatório, o cara tinha ido 80 vezes à Ágora. Roma também tinha uma coisa assim. Então, essa participação ativa do cidadão é um traço da antiguidade. Mas quando ele escreveu isso, eu pensei, bom, o militante que ele está comparando é um militante de esquerda. A esquerda se caracteriza por ter militantes. PT cresceu na base dos militantes, gente que fazia boca de urna, que levava bandeira, que batia de porta em porta e tudo mais. Direita, curiosamente, a meu ver, não tem militante. E aí eu tenho que associar com uma outra ideia, que é a ideia do Benjamin Constant. Não tinha, né? A direita não tinha. Eu vou... Então, não tem. Eu vou explicar por quê. Vou pegar o Benjamin Constant, o pensador franco-suíço do século 1800. Não o nosso, que tem nome inspirado nele. Não o propagandista da República Brasileira. Benjamin Constant fala da liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. A liberdade dos antigos é coletiva. Praça pública, todo mundo reunido, decide e impõe as decisões deles às minorias que têm que engolir. E a decisão pode ser expulsar uma pessoa sem julgamento da cidade, bani-la, ostracismo, pode ser determinar quantas cordas terá a lira e outras coisas que para nós não fariam muito sentido. Primeiro, porque não há julgamento, segundo, porque são assuntos da vida privada. Já a liberdade moderna, ele diz, é a liberdade de você não estar sujeito ao Estado em muitas questões. Religião, que era uma questão política na antiguidade, deixa de ser. Casamento, escolha de profissão, valores, etc. e tal. Essa liberdade moderna é justamente uma liberdade que tira a pessoa da militância. O moderno, que na verdade, de certa forma, a liberdade antiga é a liberdade que a esquerda quer. A liberdade moderna é a liberdade que a direita quer. Simplificando muito. Bom, só que o que nós passamos a ter? Se a direita quer essa liberdade moderna, a direita não tem militância. Ou, em vez de você militar, em vez de você bater porta em porta, você vai ganhar dinheiro, que é inteiramente legítimo, inteiramente correto, não tem nada de errado. Quando a direita deixa de ganhar dinheiro e acampa na frente do Segundo Exército, vai deitar na frente da Fiesp, é uma direita bizarra. Não é uma direita, é uma extrema-direita. Então, minha tese, Zé Márcio, é que quando você passa a ter militância de direita, ela não é mais direita, é extrema-direita. Porque, inclusive, são pessoas, às vezes, pobres, às vezes estão lá recebendo a marmita da Fiesp, que patrocinou isso. Mas elas não estão mais nesse pique de eu vou resolver minha vida, eu vou trabalhar, vou fazer hora extra,
tudo isso que está numa certa ideologia de que você não tem que ganhar mais dinheiro aumentando o valor da hora, mas sim trabalhando hora extra, que é o que Sarkozy na França usou muito como tema contra a herança do Mitterrand, que era de esquerda. Então, nesse sentido, eu acho que há um problema sério que a gente passa a ter, que é o fato de que a gente tem uma militância de extrema-direita que cresceu muito, do Brasil e em outros lugares. E cresceu muito tendo como adeptos pobres, né? Aliás, o Gessé analisa bem no livro dele, podemos concordar ou discordar dele, mas ele analisa bem o pobre de direita, né? Isso é um termo que ele usa, eu não gosto. Eu acho, como chama, preconceituoso, com todo respeito, gosto muito do Gessé, eu acho a análise correta, assim, a análise fenomenológica que ele faz, mas eu acho o termo pobre de direita, e um outro termo que também está na capa do livro, eu não acho muito feliz. Um colega meu dizia, Zé, você precisa escrever um livro parecido com o título do Rico de Esquerda. Esse é mais fácil, Zé Márcio. Agora, tem uma coisa interessante, já que nós estamos falando aqui da extrema-direita, na verdade, hipoteticamente, ou vendem isso, a extrema-direita vem com um discurso antipolítica, quando na verdade é uma posição política, mas que é antidemocracia, que eles entendem como establishment e que tem que ser destruído, né? Tem uma experiência muito interessante, que é a Alemanha logo depois do pós-guerra. Depois daquele regime totalitário e, enfim, e anti qualquer divergência política, existia um problema, né? Como transformar aquela sociedade que passou por aquilo tudo, teve uma lavagem cerebral, numa sociedade democrática como as outras democracias ocidentais, né? Uma das coisas interessantes, eu acho que vale a pena, já que nós queremos, né, estamos querendo discutir como melhorar a nossa democracia, como institucionalizar o debate, trazer as pessoas para a discussão, né, e aí até de uma certa maneira com isso superar essa polarização sem meio descerebrada, né? Uma das coisas que eles fizeram foi nos partidos políticos, eles criaram aquelas fundações, cada partido político importante que está no parlamento, ou seja, tem pelo menos 5% dos votos, tem uma fundação que não é diretamente subordinada ao partido, mas é ligada a ele. Aquela fundação Konrad Adenauer, por exemplo? Do Partido Democrata Cristão. Democrata Cristão. Fundação Friedrich Ebert. Sim. Da social-democracia. Exatamente. Tem a dos liberais lá também, etc. Cada um tem a sua, né? E essas fundações tiveram um papel importante no sentido de educação política, né? De divulgar ideias, de incentivar o debate, etc., né? Eu acho que se a gente está pensando em política no Brasil, política democrática, é claro, né? Eu acho que a gente tem que discutir também, tudo bem, o que faremos, tá certo? Porque existe essa situação que está aí, que certamente não é uma boa situação. E nós precisamos, de alguma maneira, melhorar também a qualidade da democracia, porque independente da extrema-direita, realmente as nossas instituições democráticas têm problemas, né? Então, como é que a gente pode, né, caminhar nesse sentido, né, de institucionalizar mais? Que tipo de instituição poderia funcionar para a gente ter um debate mais qualificado? Eu tenho uma crítica, uma coisa que me angustia. Eu quero ouvir o Renato, que o Renato é muito mais competente e conhece muito mais o assunto do que eu, que sou da área da economia, etc. Mas, para mim, é um absurdo. Eu vou pegar um cara que é caricato, o Valdemar da Costa Neto e o PL, né? Quer dizer, se o indivíduo quer se candidatar, deveria ter liberdade, não precisa ter, não sou contra o partido, não é isso. Sim. Mas ter a liberdade de... Eu sou candidato a vereador. Eu sou, né? O famoso candidato independente. O candidato independente, porque evitaria um monte de distorções, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas o indivíduo que quer fazer parte da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, ele vai se candidata. Tá, mas aí é diferente, né? Não, não precisa estar vinculado à faculdade ou à instituição de... Zé Márcio, hoje nós já temos... Só vou fazer um comentário rápido. Hoje o nosso parlamento tem um problema, que é essa enorme fragmentação, né? De você ter dificuldade de formar, enfim, blocos políticos que permitam a governabilidade.
Eu acho que se você tivesse, além de tudo, ainda a candidaturas avulsas, esse problema que já existe cresceria exponencialmente. Tá bom. Professor, eu posso só, antes do ministro falar? Sim. Como eu disse, a minha provocação aqui seria mais dentro da minha área, né? Sim. Até uma sugestão para a sociedade que vocês estão querendo criar, porque a gente que trabalha com isso, a gente está entendendo o seguinte, e também pessoalmente, tudo passa hoje, a gente tem um problema muito sério, e o ministro citou isso, quando o Lula não quer ir para as redes sociais, por exemplo. O político que vai conseguir crescer hoje nesse país, alcançar, virar um bom político e governar o país, é o cara que conseguir se comunicar com o povo. Eu vou dar um exemplo. E, de novo, eu volto a falar dos dois lados, né? O Lula tá tentando agora, né? Contratou lá e tal. Nas mídias sociais, ele tá tentando agora fazer aquilo que o ministro falou para ele tá tentando fazer agora. Então ele faz algumas pílulas e tal. Só que daí você vai nos comentários, o que você espera do comentário, quem tá seguindo o Lula? Ó, pô, presidente, tal, te amo, tá perfeito. E não é isso que acontece, ministro. É assim, o governo tá se preocupando em querer ler os comentários. Não só esse governo, tá? Agora nem o Bolsonaro mais tem conseguido se comunicar, porque não estão atrasados. Então, assim, o povo tá nos comentários ali, né? Os comentários dizem assim, ó, desmentindo o que ele faz. Então, assim, por quê? Como o ministro falou, tem coisas que ele faz ali muito bem intencionadas ali. Só que já foi criado do outro lado uma situação na própria internet de quem sabe trabalhar melhor isso, né? E que criou que não é mais. Então o pessoal acredita. Paradoxalmente é uma vacina. Né? O professor, ele citou na época do Hitler, né? Na guerra. O Hitler tinha um grande propagandista, né? Que, se eu não me engano, é o Goebbels, né? Muito da lavagem cerebral passou pelo trabalho dele, né? Tanto é que, se eu não me engano, quando o Hitler morreu, ele foi escolhido até para ficar no lugar dele, alguma coisa assim. Posso estar enganado. Ele suicidou, matou os filhos. Se suicidou também, mas parece que ele estava para ser substituído. Então era outro. Mas ele era o cara que fez a lavagem cerebral. O povo alemão começou a idolatrar o Hitler pela propaganda. O Lula, lá atrás, usou muito da propaganda, ele tinha ótimos propagandistas, tal, se comunicou com o povo, né? Aí Fernando Henrique, né? PSDB sempre teve uma propaganda de primeiro. Só que daí mudou essa comunicação. E aí os políticos não estão entendendo mais isso. Então, como eu digo, eu falei pro professor outro dia, o cara que soubesse comunicar, até uma sugestão para colocar isso no debate político. A gente precisa entender o que o povo quer. Sim. Pode falar o que quiser do Pablo Marçal, tá? Eu tenho minhas reservas a ele, o professor tem. Mas o cara soube se comunicar. Por que ele teve tanto voto na última eleição? Não tenho dúvida. Né? A gente sabe que o cara sabe usar esse meio. E os políticos, ministro, é o que o senhor falou. Eles estão atrasados. Vai chegar um momento em que o PT não vai ter mais voto, deixa o PSDB não vai ter mais isso. Primeira coisa, eu acho que os políticos se comunicam bem não dependem de forma alguma de marqueteiro. O Lula se comunica bem porque ele é um grande comunicador. Bolsonaro se comunicou bem porque era o homem certo na hora certa, ou na hora errada. Se quiser. Carisma. Então, carisma é um termo que não usaria para todos, mas em certos casos. Dilma tinha dificuldade de se comunicar. Então ela conseguiu a eleição, conseguiu a reeleição com dificuldade, mas com uma vitória tranquila, 2% dos votos, em qualquer lugar do mundo é uma vitória nítida, mas a Dilma, eu acredito que ela pensava que depois do resultado da reeleição, os comunicadores conseguiriam fazer qualquer coisa. Eu acho que ela tinha essa visão do comunicador como um cara que resolve os seus BOs. Não é verdade. O Lula conseguiu... Tem uma frase legal do cara que fez a campanha dele em 2002, quem era mesmo? Era o Nizam Gonais ou o Duda Mendonça? Duda Mendonça. O Duda. Uma frase legal, né? Que ele diz, tudo que eu fiz foi descascar o Lula, mostrar que por trás desse homem que aparecia com uma máscara brava, tinha um sujeito de bem com a vida, um sujeito alegre, um sujeito bom. Então, o que ele fez? Ele tirou essa capa. Foi isso. Com o Bolsonaro nem foi necessário, porque ele chegou no momento que o ódio estava realmente na moda. Fernando Henrique. O PSDB teve uma comunicação mais técnica. Fernando Henrique nunca foi um comunicador de massa. Ele foi um bom comunicador para a classe média. A classe média vibrou. Era o homem que a classe média queria, que tinha todas as características, falar francês, falar inglês, sei lá o que mais, da classe média gosta. Mas nunca foi isso. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse. Você tem grandes comunicadores.
que sabem comunicar-se. Mesmo se a gente pegar outros nomes, a CM, Maluf, que tiveram seus tempos de sucesso, embora regional, eles tiveram isso. O problema hoje que a gente tem é que, aparentemente, nós temos uma demanda maior hoje de políticos que primem pelo ódio do que primem pelo linha paz e amor. Então, isso já está um pouco desgastado. Então, na medida que você tem esse ódio avançando, figuras que passam pelo ódio emplacam. Veja, o próprio Janones, que é um bom comunicador, muito bom comunicador, mas é um comunicador mais da hostilidade do que, vamos dizer, do afeto. E isso torna um pouco fraco, nesse momento, o poder de fogo. Como dizer, mas, ministro, o senhor não acha que, talvez, assim, não é nem a questão da comunicação do comunicador, mas a forma como os políticos hoje não estão sabendo se comunicar, né? Eu não sei quem eu vi outro dia um político falando, inclusive, da falta... Hoje o próprio Bolsonaro não consegue mais comunicar. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos dizendo que estava escapando da perseguição, tal. Os próprios apoiadores, se você olhar, tirando os doentes, né? Tirando os doentes, é aquela coisa de novo que eu falei, de olhar nos comentários. Ninguém acredita nisso. Você foi para aí, você tá no bem bom, mas você não vai visitar. Você vê nos comentários. Você tá aí nos Estados Unidos, legal, grande guerreiro que é você, que na hora do H você foge. A assessoria desses políticos, né, não tá ouvindo. O Lula, ele é um grande comunicador. Ele foi eleito, tá no terceiro governo, porque ele tinha esse tete-a-tete. Só que hoje, ministro, esse tete-a-tete não funciona mais. Mas é o que eu disse, não funciona mais. Não funciona mais. Hoje está funcionando melhor o ódio, mas mesmo o ódio, assim precisaria ser reciclado, porque não está dando. Agora, isso de crise de comunicação na política, é o beabá. Isso acontece o tempo todo. Veja, eu lembro no tempo do final da ditadura, não me lembro que professor comentou alguma coisa assim, que não tinha mais... Os nossos políticos tinham um discurso muito antigo. Eu lembro quando vi Ulisses na TV, eu fiquei chocado. Eu não tinha TV em casa, botei TV e falei, gente, esse homem fala, é muito arcaico. E esse professor, cujo nome eu não lembro, dizia alguma coisa assim, os atores da Globo têm uma comunicação inteiramente nova. Então, você vai imaginar esses atores que passam uma impressão de veracidade, e você vê um político com uma fala arcaica. E o problema é que as coisas arcaizam, as coisas envelhecem muito rapidamente. Sim. Agora, eu queria voltar à questão que o Zé Márcio levantou, do que poderia ser, vamos dizer, o progresso da política no Brasil. Eu vou começar com uma coisa que tem a ver com o SBPC. Faz um tempo eu vi uma capa da revista Veja, de 1978. Lá tinha um assunto principal na capa e tinha uma banda lá, uma faixa, que era 30 anos da SBPC. E eu falei, gente, dificilmente hoje nós estaremos na capa da Veja, mesmo dessa forma modesta, secundária. E por quê? Porque nós cumprimos um papel. Eu tenho a impressão, é uma tese um pouco audaz, mas eu tenho a impressão de que a sociedade civil cresceu no Brasil a partir de 3 sociedades: CNBB, OAB e SBPC. Cada uma com o seu alcance. A SBPC, nas reuniões anuais, eram as reuniões em que iam pessoas que depois foram presidentes. Ia Fernando Henrique, ia Lula, devem ter ido outros também, não sei se nesse período algum outro candidato presidencial foi, que eu lembre. Eu recebi em Brasília em 2022 o Lula e o Ciro Gomes, o Bolsonaro não quis ir. Mas, enfim, você tinha uma discussão grande, tinha um espaço maior do que temos hoje. Isso é uma derrota nossa? Não, é uma vitória. A gente conseguiu expandir. Da mesma forma, fazendo uma comparação, teve um momento que 2/3 dos doutoramentos no Brasil eram feitos no estado de São Paulo. Hoje é bem menos. Por quê? Porque nós formamos doutores dos outros estados. Eles formaram aqui, boa parte. Hoje estão no Acre, estão em Pernambuco, estão no Piauí, no Ceará. Então, tem essa conquista que eu acho importante. Agora, o progresso da política, Zé Márcio, eu acho que dependeria de 2 questões principais. A primeira é como a gente recria uma direita democrática. A direita democrática, ela foi minguando. A tolice extraordinária do Aécio Neves, que não foi internado pelos colegas dele. Se na época Fernando Henrique, Serra e o próprio Alckmin tivessem dito, cara, você vai para uma clínica de reabilitação, você vai ficar uns meses sem fumar, sem nada, sem beber, sem nenhuma coisa assim, para você não entrar nessa loucura. Isso tudo levou a direita à extrema-direita. Aquela ocasião em que os caras saíram dizendo somos todos Eduardo Cunha, ou seja, apoiando um corrupto notório porque ele tiraria o PT, isso foi fatal.
E hoje você precisaria ter uma direita que reatasse com a democracia. Você vê, os nomes que estão sendo cogitados para presidente da República pelo que se chama de direita, são todos bolsonaristas moderados, na melhor das hipóteses. Nenhum deles dá para dizer que seja um democrata. O governador de São Paulo, o governador do Rio, de Minas, Paraná, Goiás, é quase um contíguo, né? Assim, uma região do Brasil assim. Mas isso é complicado. A gente precisaria reatar com pessoas que digam: somos a favor dos direitos humanos, somos a favor do respeito ao resultado das urnas e queremos também melhorar a condição de vida dos mais pobres. Esses pontos você não tem nessa galera. Então esse é um problema grande. Do lado da esquerda, há o problema de atualização do discurso. E aí entra a questão, por exemplo, do chamado pobre de direita. O problema que a gente tem hoje é mais ou menos o seguinte: de um lado, a ideia de que o pobre de direita é alguém que sofreu uma lavagem cerebral e que então está votando com seus próprios interesses e que teria que ser, de alguma forma, ilustrado, educado, levado a entender que ele está dando um tiro no pé. É uma questão importante, é uma questão que tem discussões antigas. O Lavoisier, no século XVI, discutiu o que é a servidão voluntária, quer dizer, o que é uma pessoa obedecer a quem é o seu inimigo. O famoso discurso da servidão voluntária. Mais recentemente, o Wilhelm Reich discutiu como que tanto pobre apoiou Hitler, quando Hitler era contra eles. Agora, o outro lado da coisa é: e esses desejos que estão? Pegando o Pablo Marçal, que você mencionou. O Pablo Marçal aparentemente conseguiu manejar a vontade de muita pessoa de trabalhar sem ter horário fixo. Quer dizer, sem ter chefe sem ter CLT, que estaria associado a essa ideia da chefia, do controle, do dia a dia, do horário do ponto, etc. e tal. Por outro lado, o Pablo Marçal também acenou com a ideia da prosperidade instantânea. Você vai ser rico. Isso é mentira mesmo, é ilusão, não é desse jeito. Mas nós temos que entender o que passa nesse imaginário. Mas aproveitou também um fenômeno que nós não destacamos aqui, vou destacar agora, e aí queria ouvir vocês três, que é o Pablo Marçal manipulou indiretamente já o Malafaia diretamente, né? Que é o fenômeno dos evangélicos. Que o ingresso dos evangélicos na política é um fenômeno novo, né? A ponto, é bom destacar aqui, acho que não é todo mundo que sabe, a ponto do que a Igreja Universal do Reino de Deus tem um partido, tá certo? Tinha até um candidato que se elegeu prefeito do Rio, que é sobrinho do Edir Macedo, que é o Crivella, não é isso? Sim. Então, a importância dos evangélicos na política alterou essa realidade anterior que você destacava, né? Professor, podemos citar que hoje também a bancada evangélica, os evangélicos hoje mandam. Você pega o Marcos Pereira, exatamente, que é de centro, né? Exatamente. Hoje quem manda no Brasil é o centro. É o centro. O cara é presidente do partido mais importante do centro, né? Exatamente. E ele é evangélico. Esse é um fenômeno novo. Ele é pastor, se não me engano. Os evangélicos são tanto causa mais consequência, né? É que a forma hoje econômica mais relevante, né? Ela fragmentou o emprego, né? Esse negócio de pejotização, etc. Pessoas que trabalham por conta própria. Então, né, que aumentou muito o número de pessoas, ao passo que no passado, tudo bem, você tinha o trabalho organizado no setor formal, de carteira assinada, né? Aí era tudo mais organizadinho, e muitas pessoas que estavam na informalidade. Tá? Mas as pessoas da informalidade, qual era o desejo delas? Era entrar na formalidade, né? Não era fazer uma vida por conta própria, né? Pelo contrário, aquilo era visto como precariedade por elas próprias, né? Isso meio que, com a mudança da nossa estrutura produtiva, etc., isso acabou mudando, não é mais assim. Quer dizer, e eu vejo que o discurso de algumas dessas igrejas evangélicas, né, e aí tem de vários tipos, eu não quero entrar em julgamento de valor, mas elas dão muita importância para essa questão do indivíduo que ele próprio busca
a sua redenção, entre aspas, econômica por meio individual. Tá? E aí entra o Pablo Marçal. Tá? O Pablo Marçal vende exatamente esse discurso. Né? Você é um empreendedor, você vai ficar rico se você se esforçar, se você empreender, etc. Tá? Então, eu acho que uma parte da perda da importância do discurso mais tradicional da esquerda tem a ver com uma realidade econômica hoje das pessoas, né? Que é uma realidade que é diferente, é fragmentada, é cada um por si. Você tem toda a razão, Arthur. Você tem toda a razão. Mas eu quero destacar algo que anterior a essa análise sua, que também não é novidade, que o Max Weber já analisou a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Quer dizer, a ética protestante, ou a ética evangélica, etc. e tal, ela tinha e tem uma influência, que agora ficou mais até explicitada, de uma forma vulgarizada, é verdade, né? Sim, mas... Pasteurizada, mas que ajuda, é mais fácil a compreensão. Não, Zé Mário, só para terminar aqui, eu acho que o discurso do Max Weber é até menos radical sim. do que o dos nossos evangélicos, sim. nesse sentido. Porque como virou a fragmentação, o que se chama de gig economy, exato, do cara do motoboy, do não sei o que mais, sabe? As coisas ficaram muito mais individualizadas do que na época do Max Weber. Você tinha grandes empresas, etc. E agravado com só uma característica, eu quero ouvir o ministro, catapultado com um fenômeno que na sociedade brasileira a mobilidade social ainda é muito grande. Aqui no Brasil ainda é possível se fazer fortuna ou acumular algum recurso em 5, 10 anos. É verdade que se perde fortuna em 6 meses, né? Pegando o exemplo do Ike Batista, etc. Mas a mobilidade no Brasil, as oportunidades... Um filho de classe operária na Inglaterra, ele vai ser classe operária, o filho dele vai ser classe operária e provavelmente o neto também. Professor, desculpa te cortar, e volta de novo naquele assunto que a provocação vai na minha área. O Pablo Marçal descobriu uma coisa muito simples. Se você pegar o resultado das eleições em São Paulo, o que abriu o caminho para o Nunes também, o Pablo Marçal ganhou em áreas que o Boulos ganhava. Exatamente. Né? E aí entra no que o ministro falou, que a esquerda não atualizou o discurso. Vamos lá. Você sabe o que o Pablo Marçal descobriu? Que existe um aparelhinho igual aquele que está ali, que chama celular. Hoje, o jovem que mora na periferia, ele não quer mais, ministro, ouvir o discurso assim, vou te dar uma bolsa para você estudar. Eu vou te dar o mesmo discurso que a esquerda vem há tempos. Eu vou te dar o Bolsa Estudo. Não, ministro. Ele quer ter o próprio negócio dele, porque no celular ele acha que é difícil. Eu falei isso pro meu filho de 18 anos. Não comece pelo final, porque para chegar onde a gente chegou, a gente teve que batalhar. A gente que é mais velho sabe. Só que o jovem de hoje, ele tem um celular e em qualquer lugar, na periferia, em qualquer lugar. Hoje, ele deixa de comer um prato de comida, mas o celular ele compra. Ele deixa de comprar uma bicicleta, mas ele compra. E naquele celular, ele é bombardeado diariamente, que essa é a comunicação que ele vê, com tanto jovem como hoje. A gente diz jovem hoje, mas tem muito pai e mãe de família que tem 30 anos, 29, que já tem até neto. Então, assim, ele pega aquilo e ele quer ser empreendedor. Ele vê o cara pousando num avião, né, que tá ali no Campo de Marte, os caras alugam um avião para fazer vídeo dizendo que foram prosperar e estão no jatinho. O Pablo Marçal pegou essa sacada. Então, se você pega ele na rua, acompanha ele na rua durante a eleição, tá cheio de jovem em volta dele, tirando foto. O Boulos, discurso atrasado, ministro. É o que o ministro falou, o discurso atrasado. Passa muito esse crescimento dele pela comunicação. Ele pagou pela comunicação também, porque, na minha opinião, quando ele chega no inteligência limitada, né? Porque é bom, serve para o bem e serve para o mal. Um dia antes da eleição, ele fala sobre aquele laudo, ele quer mostrar o laudo, ali ele não foi para o segundo turno. Porque todo mundo já sabia que aquele laudo era falso. Então, ele usou o bom e depois usou o ruim. Agora é o processo... Nesse ponto que eu acho que é uma coisa importante. Só uma observaçãozinha, Renato. Tudo bem, tem esse movimento que é estrutural. Agora, vamos destacar também a competência dele. O cara é um mágico, né? Porque ele consegue persuadir o Boulos, depois de ter recebido um diagnóstico falso, para ser sabatinado por ele. O cara é um bico doce. Entra naquilo que o ministro falou. O Boulos está com delay, que a gente fala delay, né? Porque o Boulos, ele só percebeu
a sacada do Pablo Marçal quando não dava mais tempo. Exatamente. Porque ele olhou lá o resultado das eleições, você pega a Zona Leste em peso. Guaianazes, o Pablo Marçal ganhou. E aí, o que o Nunes fez? O Nunes se aproveitou desse discurso. E ganhou. Daí você pega o resultado final, lógico. O Boulos não conseguiu mais ganhar onde PT ganhava, onde PSOL ganhava. Perdão, eu queria falar sobre milagre. Vocês falaram de evangélico, de religião, mas eu acho que é um ponto crucial, que é a espera do milagre. O que acontece é que esse assunto foi se tornando cada vez mais forte. Ele já estava presente na eleição do Collor. Eu lembro que muitos dos eleitores do Collor esperavam dele o que o Collor jamais poderia dar. Então, gente que achava que Collor, um homem rico, da elite, etc., bonito, ia ser muito bom para os pobres. E na ocasião eu lembrei uma frase que é de um dos primeiros padres da igreja. Padres da igreja foram os teólogos do século III, IV da era cristã. Uma frase que era mais ou menos que era a seguinte: credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Não é creio apesar de absurdo. Creio porque é absurdo. Qual a ideia que está aí presente? Se não for absurdo, se for razoável, se for verdadeiro, eu não preciso crer. Eu sei. O verbo é saber. Quando entra fé, crença, crendice, enfim, tudo isso, é porque você está crendo em algo que não é óbvio, que não é evidente. E aí está o problema do conceito pobre de direita. O conceito pobre de direita, assim como a posição do Partido Comunista na Alemanha pré-Hitler, era qual? O pobre está sendo enganado, nós vamos esclarecer ao pobre. Nós vamos ser iluministas. Chegamos lá, vamos iluminar uma pessoa que tem uma consciência falsa, limitada, vamos mostrar a ela que ela é explorada, etc. e tal. O problema é que essas pessoas querem justamente crer no que é absurdo. O absurdo é o que Deus oferece a promessa. Então você veja, um louco, na melhor das hipóteses, na mais generosa das hipóteses, que leva toda uma turma para subir um morro, onde esse pessoal quase morre no morro, quase morre no morro, e que depois é resgatado pela polícia militar. Esse homem, isso não acaba com a candidatura dele, não acaba com a personalidade, com o personagem. Ao contrário, parece que fortalece. Então há uma expectativa muito grande justamente no absurdo. O absurdo traz uma crença grande. Por quê? Porque o absurdo é onde entra, por exemplo, a força de vontade. É um tema muito forte do Marçal, é qual? Se você quiser, se você se empenhar mesmo, você consegue. E esse talvez seja o cerne do que ele e das pessoas que se pautam por ele adotam. É questão de você querer. Se você quiser com vigor, você consegue. Não sei se vocês viram um videozinho em que tem um pessoal deitado no chão e ele manda a pessoa ficar de pé num salto. Eu nem tentaria. Você também não. Não sei. Talvez aqui o Arthur, que tem uma barriga mais correta, melhor, mais limitada, uma shape melhor, talvez consiga. Nós três não vamos nem tentar. Mas é uma coisa de louco. E as pessoas são humilhadas porque elas não conseguem. Porque lhes falta vontade. Então, essa esperança, essa crença de que você pode conseguir uma coisa impossível, justamente pela força de vontade, é um elemento importante. Então não adianta chegar para esse pessoal e falar: olha, a economia mostra que, ou o Marx mostra que, ou os economistas burgueses mostram que você não consegue isso só porque quer. Não adianta dizer isso, porque justamente esse é o ponto que eles vão dizer: bom, mas eu vou conseguir. Renato, foi bom que você... E aí entra a religião, entra a fé. Entra a fé e a religião. Foi bom que você resgatou isso até do ponto de vista histórico, porque o fundamento do cristianismo é um fundamento, vamos dizer, o elemento absurdo, né, que necessita da fé, é estruturante, né? Vou 3 exemplos, né? As duas irmãs amigas de Jesus, né? Mas meu irmão tá doente. Mandou um recado, né? Vem para cá, meu irmão tá doente. E ele demorou para ir. E aí a irmã chega, ele já tinha morrido, Lázaro, né? Já tinha morrido. E uma das irmãs, acho que Marta, fala: senhor, vamos dizer, você atrasou, né? Já cheira mal. São 4 dias, já cheira mal. Literalmente é a frase. E aí ele fala, quer dizer, lembrei quando você falou assim, ele falou: quem crer, vamos dizer, fica tranquila, fica fria. Quem crer verá a glória de Deus, né? Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu para fora, entende? Quer dizer, o fundamento do cristianismo tem o absurdo e tem a dialética do absurdo e da crença, né?
Eu lembro de uma outra passagem, só mais uma para não cansar. Ele mesmo dizendo, não eram 12 os apóstolos, ele dizendo, não eram 12 os apóstolos, pois eu digo que um deles é o diabo. Ele dizendo, pô, mas pera um pouquinho, ele escolhe 12 e um deles ele escolheu, que é Judas, né, que o traiu. Então, é o absurdo, é a crença é o absurdo, que é um dos elementos fundantes, não explica tudo, mas é fundante no cristianismo. Ministro, você sabe aonde que a política tá, por que a política está ganhando muito espaço nos evangélicos? Porque hoje com as igrejas neopentecostais, o milagre que o senhor disse, o conceito de milagre para eles é diferente. Você pega uma mais tradicional congregação presbiteriana, né? Hoje você não vê mais essas igrejas lotadas porque elas estão vivendo o conceito da Bíblia verdadeiro. Que é o que Jesus não veio pregar que você tem que ir na igreja para você conseguir um emprego, por exemplo. Ou nunca. Ficar rico. Só que hoje a mentalidade do evangélico brasileiro pode pegar aí 80%, 85%. É o quê? Eu vou na igreja porque eu tô desempregado. Então eu vou lá orar porque o pastor, o bispo da igreja falou para mim que eu vou arrumar um emprego em 3 dias. Aí eu mando meu currículo é bom, aí eu arrumo um emprego. Aí eu vou lá e eu continuo na igreja, porque, olha, tá vendo? Eu arrumo emprego porque, sendo que para Deus, na Bíblia ele fala que são migalhas, né? Na Bíblia ele fala que é migalhas. E aí, a política vem aí, sabe como? É assim, ó, é o antigo promessa social. Eles fazem a promessa social dentro da igreja. Então, por exemplo, o Silas Malafaia hoje domina um grande público politicamente, porque a igreja dele não é mais assembleia tradicional. A igreja dele é assembleia hoje já neopentecostal. Então ele conseguiu fazer essa linguagem porque ele fala assim, ó, ele tem o povo na mão. Porque a pessoa fala assim, você fica aqui que você prospera. Ó, e aí é o seguinte, agora você vai votar no Bolsonaro, porque como você tá aqui e você tá prosperando, você vai ouvir tudo que eu tô falando. E os caras fazem. Então mudou totalmente o conceito os evangélicos hoje é maioria no país. O evangélico verdadeiro não, professor. O cristão verdadeiro não. O evangélico pode ser maioria, mas o cristão não. Tem uma diferença muito grande entre evangélico e cristão. O cristão é aquele que crê nos princípios verdadeiros de Cristo, que não tem nada a ver com isso, nada. O cristianismo não é uma religião do ódio. O cristianismo não é para ser, aliás, por isso mesmo a gente teve tão poucos papas cristãos, né? A maior parte dos papas, você não pode pegar um Pio XII, por exemplo, que foi papa da minha infância, e dizer que ele seguia as regras de Cristo. Não, era um papa autoritário, conservador, reacionário. Então, quem a gente tem de papa cristão? João 23, que fez uma mudança radical, Paulo VI, e depois talvez João Paulo I, que viveu só um mês, reinou só um mês, e esse atual, que é o papa cristão. Mas você pega outros, assim, é uma coisa assustadora. A mensagem de Cristo, quer dizer, sem querer também entrar muito sem querer exagerar, mas, por exemplo, entregar a outra face, eu vim trazer o amor no lugar da lei. É curioso até que muitos dos que se dizem evangélicos seguem mais o Velho Testamento, têm mais apreço por Israel do que pelo Vaticano. Bem lembrado. É uma coisa estranha, né? Bem lembrado. E uma identificação muito grande com trajes, com rituais do Velho Testamento. Uma formalidade. Você pega, por exemplo, uma fase, o Edir Macedo deixou a barba crescer, começou a usar né, trajes, o próprio, como se fosse um rabino. Sumo sacerdote. E o próprio templo de Salomão, vocês já foram? Sim. Já foi? Não, já vai lá por razões culturais, não por razões religiosas, vale a pena ir. É um negócio impressionante. Aliás, virou atração turística de São Paulo, né? Opa! Tem um filme que passou na Bienal, uns 10 anos atrás, que mostrava a inauguração, tinha gente carregando cordeiro, quer dizer, para sacrifício, como se fazia no Templo de Jerusalém, né? Então é uma coisa muito louca. É aquilo que eu falei, é fácil manipular, porque você já tem o povo na mão. Você pode manipular o povo dessa maneira, de o que você quiser. Então, por exemplo, se você pega no próprio Universal, o bispo Edir Macedo, não sei se quando ele vai pregar, a mão dele tem um problema. Né? Ele tem um problema o dedo é mais fino. Se você pega todos os bispos na pregação, a mão dele está assim. Eles falam assim. E aí se você pega a pessoa dando entrevista, e homem, a mão assim. O tom de voz também. Então, se eu consigo manipular isso, eu consigo manipular o que eu quiser.
É a questão do Malafaia, a questão, ó, agora você vai votar na direita, agora você vai votar na esquerda. A igreja evangélica, ministro, já apoiou o Lula muitas vezes. Sim. Entendeu? Eu consigo manipular. Eu falo isso porque eu já estive dentro desse ambiente. Você entendeu? Teve, já participei. Eu tô vendo, você conhece. Eu já fui cantor do Renascer Praise e tal. É? Então eu já estive dentro, eu sei como que funciona. Né? Eu saí justamente porque eu pensava diferente. Entendeu? Porque eu fui criado numa igreja tradicional, na Assembleia, né? E aí eu fui para uma igreja dessa. Falei, cara, peraí, não tá batendo. Porque o Cristo que eu aprendi não é esse. E aí isso está crescendo cada vez mais e vai crescer cada vez mais. Na tua percepção, Edu, esse neopentecostalismo é muito voltado ao interesse, a ganhar emprego, ganhar dinheiro, etc. Totalmente, ministro. Como que eles adequam isso com a mensagem de Cristo? Como entra? Na verdade, assim, né? Eu tenho uma opinião própria, acho que eu já falei pro professor, as pessoas dão risada quando eu falo, né? Para mim, ministro, pode ser muito duro o que eu vou falar aqui, mas Silas Malafaia, Apóstolo Estevão Hernandes, Edir Macedo, eles são ateus. Eles falam, como é que eles são ateus? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Porque eles não têm temor a Deus. Quando você, Valdomiro Santiago, quando você pega e você faz o que eles fazem em nome de Cristo, é porque você não leu a Bíblia, ou você não acredita que depois do dia do juízo você vai ter um juízo. Você não acredita nisso. Porque eu já vivi dentro dessas igrejas, são coisas assim que acontecem que absurdas. É visar dinheiro, é visar... E aí você entra lá com essa mentalidade. A Bíblia, não se estuda a Bíblia nessas igrejas. Não se tem estudo de Bíblia. É assim, ó. Hoje eu pego um sermão, um texto fora do contexto, né? Um exemplo aqui, ó. Eles gostam de falar muito aquela passagem de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Só que eles só pegam a passagem dessa parte pra frente. Eu não lembro da passagem assim, mas eu sei o contexto da passagem. Antes de chegar no tudo posso naquele que me fortalece, Paulo fala, um exemplo, né? Não é isso exatamente, mas o contexto é esse. Eu sei passar fome, eu sei ser humilhado, né? Mais ou menos isso, né, professor? Eu sei passar por dificuldade, também sei passar por coisa boa. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o neopentecostal, ele pega assim e fala assim, ó, você tá aqui, você é cristão, você é diferenciado de todo mundo, você é próspero, você não vai passar necessidade, sabe por quê? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Entendeu a diferença? Entendeu? E aí você vai fazendo uma lavagem cerebral e tá cada vez pior. Hoje você tem uma igreja lá em Alphaville que chama da Lagoinha, que tem até pipoqueiro dentro da igreja. Tem cinema na entrada. A coisa mais louca que tem. Quer dizer, cadê Cristo nisso daí? Agora, vamos fazer um registro. Até um menino que veio aqui, lembra? Veio aqui o Daniel Lopes. Daniel Lopes, sim. Que casualmente ele é carioca, mas está atendendo aqui naquela que... Ele é da Bola de Neve. Bola de Neve, pode ver. Um menino preparadíssimo, você viu, né? Sim. Aliás, eu recomendo, quando você tiver tempo, assistir o episódio. Eu não sei que número que é. É um alto nível, menino, sim, preparadíssimo. Sim. Manja de geopolítica, não é isso? Sim. Professor de hebraico moderno. Um menino preparadíssimo, Daniel Lopes. Mas eu queria... então tem exemplos de caras legais. Mas o que você falou é verdade. Está disponível, se você quiser, na internet... um cara que era o segundo nome da hierarquia mundial da igreja do Bispo Macedo, que é o Panseiro. Lembra do Panseiro? E que caiu em desgraça com o Edir, né? Ele atendia os Estados Unidos. E tem um vídeo dele falando... Dá o desconto que ele foi expulso, né? Mas ele contando, Arthur, os podres... É impressionante. É impressionante. A Globo tinha uma vez, colocou um vídeo que foi vazado do Edir Macedo. Mas, ensinando a tirar dinheiro com competência. Né? Mas é famoso esse vídeo. Agora, eu acho que o Edu falou uma coisa importante. Eu não vou entrar na discussão teológica, não é a minha área, mas tem... aliás, faz 10 anos que você deixou de ser pastor, né, Arthur? Quem? Eu? Não, faz mais, mais 20. Por isso que eu estou meio enferrujado. Mas, ele foi pastor em Porto Alegre. Eu acho que tem uma coisa importante, que é essa questão de, enfim, algumas dessas igrejas, e isso aí chama a teologia da prosperidade, que é a questão da busca do sucesso profissional, do ganho, né, via empreendedor. E o empreendedorismo é uma coisa que, em parte, é importante, mas em parte é pura ideologia. Quer dizer, é mais um discurso do que efetivamente uma possibilidade concreta das pessoas melhorarem.
Mas na situação econômica... Fora que é um perigo, né? Bom, o risco. Bom, na situação econômica atual, onde realmente aquela forma organizada de você ter a sua vida, ter um emprego que durava não sei quantos anos, não sei o que mais, é algo que se desfez, né? E virou um pouco cada um por si. Esse discurso faz muito sentido. Faz muito sentido também o Pablo Marçal, que diz, não, você consegue, você vai, e eu vou te ensinar como atingir o sucesso. Então, tudo bem, é claro que eu não vou explicar o sucesso dessas igrejas só por isso, por uma causa econômica, né? Mas com certeza isso joga um papel também, né? Quer dizer, ele está respondendo a um anseio que as pessoas têm hoje. O Edu também falou dos jovens que ficam lá procurando uma saída, um caminho, buscam oportunidades de ascender. E fora a questão da convivência, né? Sim. A questão da convivência é um negócio também importante. É um negócio importante. Mas além da convivência, tem esse negócio de que cada um acredita, e eles vendem essa visão de que se você por si mesmo, né? É o Pablo Marçal, ele poderia ser pastor de uma igreja dessas. Poderia. Né? Aliás, ele durante um tempo... exatamente as mesmas ele ideias, durante um né? tempo ele frequentou, né? Durante anos. Sim. Mas eu queria registrar, eu tô adorando esse bate-papo, adorando, um dos grandes episódios aqui da história curta do nosso podcast, adorando. E quero voltar aqui a enfatizar algo que o ministro chamou a atenção, que eu acho que tem, né, ministro, espaço para essa nossa sociedade o nome provisório, nós estamos até plagiando a sociedade que você preside, né? Mas eu acho que há espaço para uma instituição, não precisa ter esse nome, para refletir de uma forma aprofundada e procedente como é que se moderniza, democratiza e exercermos uma pedagogia de uma política diferenciada, né? Nós precisamos fazer um país com essa dimensão, com essa população e com essa importância que tem. É verdade que tem processos que se deterioram. Você pega a democracia americana, as pessoas que estão lá agora é de chorar no cantinho, né? Então há um processo de modernização e também de atraso. Isso é muito dialético. Mas nós temos condições, e liderado por líderes como você, com preparo intelectual, ficha limpa e experiência. Eu acho que é uma sociedade que pode, o nome não importa, mas é uma sociedade que pode dar contribuição para o processo democrático brasileiro. Você não acha? Microfone. A gente precisa mesmo disso, sem dúvida, né? Precisamos disso. Como é que estamos de horário? Já estamos acabando. Como a minha oportunidade, professor, me deu a única, né? Que o meu negócio é do outro lado. Aliás, deixa eu te falar. Eu tô falando demais, me perdoa, viu? Não, deixa eu te falar uma coisa. O Arthur já teve vários. Hoje é o meu dia, então eu tenho que aproveitar. Deixa eu falar um negócio. O professor gosta de dar nota, eu já vou dar antecipado. 10 com distinção e louvor. Você foi muito bem. Eu posso fazer a última pergunta para o ministro? Que essa é uma. Primeiro, eu estou muito grato de estar aqui conversando com o ministro, né, da Educação. É uma honra para mim. Isso para mim é uma coroação do meu trabalho. Porque se hoje eu posso estar aqui com o ministro, né, e com vocês também, pessoas tão importantes, significa que o meu trabalho está sendo reconhecido. Do ponto de vista técnico, que esse podcast só está de pé por sua causa, e agora do ponto de vista de conteúdo, que você trouxe coisas interessantes. Muito importante, mas diga... Eu tenho... existe um político, né? Eu gosto muito, assim, não sei a opinião de você sobre ele, e é um cara que ele foi muito pouco reconhecido. Ele foi candidato a presidente, e muitas pessoas não entenderam a proposta dele. Você está falando do médico? Não. Cristóvão Buarque, tá? Por quê? Na época eu era mais novo, né? E hoje eu concordo com essa proposta dele até hoje. Tudo que ele fazia, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a proposta dele era muito baseada na educação. Foi ministro, né? Eu tenho uma opinião, ministro, que é assim: a educação é a base de tudo. Tudo. Porque o cara que é educado, ele não rouba. O cara que, por mais que ele passe por uma situação... Por que hoje você tem... mas o cara é vítima da sociedade, mas o outro foi criado do mesmo jeito que ele, mas ele tinha pais que deram educação para ele e ele se formou na faculdade. Então, o lado educado, independente de conservador ou não,
né? Porque tem muita gente que é progressista, né, jovem, e que é educado também. Então ele não escolhe ideologia política. Eu acho que tudo passa pela educação. Então, assim, o cara que é educado, ele não rouba, ele não mata, né? Ele não faz coisas erradas, ele não é manipulado, né? Por que as igrejas neopentecostais, professor, tem muita gente lá que essas igrejas estão crescendo cada vez mais? Se você analisar, não é preconceito porque eu estive lá dentro. Se você analisar o perfil das pessoas que vão lá, são muito poucas pessoas que têm faculdade, que têm um segundo grau. E as pessoas que estão no cargo de comando, eu já participei de igrejas grandes, que eu tinha um cargo de comando, que eu cuidava da parte musical da igreja. As pessoas que estavam do meu lado não tinham o mesmo pensamento que o meu de contestar. Então, por exemplo, assim, olha, eu sou o bispo aqui dessa igreja e eu tô falando que é isso. Se você falar contra mim, você tá falando contra uma autoridade, você vai morrer. O cara não tinha estudo, não tinha nem como se comunicar com ele, não tinha estudo tanto da Bíblia como estudo pessoal. Então, até a manipulação geral, política, econômica, o Pablo Marçal, esse lado que ele entendeu também, mas ele também é esperto. Ele manipulou muita gente, tem muita coisa que ele falou ali que não é verdade. Só que assim, pessoas que não foram educadas para poder contrapor ele. Peraí, mas como é que eu vou... você vai aqui, faz um curso meu, que você vai ficar milionário. Peraí, não é assim. A pessoa nem faz essa reflexão porque ela não tem a capacidade cognitiva de debater sobre isso. Então, ministro, eu queria saber do senhor mesmo, assim, por quê? É uma pergunta muito, muito, assim, difícil, né? Porque até hoje a gente não conseguiu ter um governo, direita, esquerda, centro, que priorizasse 100% a educação. O senhor que esteve lá dentro, né, pode saber a dificuldade, porque teve que priorizar outras áreas. É isso que eu queria saber. Deixa eu Nada só melhor agregar, que o ministro da Educação para me explicar isso. Só agregar uma observação. O tempo está esgotado? Tá. Então, o que eu queria que o ministro... Não, quero só te chamar para o seguinte, aí não interrompo mais. O ministro responde a tua pergunta e eu queria que você fizesse as considerações finais. Senhor. Olha, várias questões. Primeira, Cristóvão é uma pessoa muito querida, que teve um papel muito importante levantando a bandeira da educação. Foi uma usina de ideias quando ele era governador do Distrito Federal, nos anos 90. Foi um período áureo do Distrito Federal e da gestão pública brasileira. E foi reitor da UNB. Quando ministro, ele não foi um bom ministro. Ninguém considera que tenha sido um bom ministro. Ele não soube passar da situação de provocador, de parlamentar, para a situação de gestor. E ele ficou muito descontente com o Lula por ter sido tirado, mas a verdade é essa. Quando eu era ministro, ele tinha uns 50 projetos de lei no Ministério da Educação. Eu pedi para meu pessoal olhar com atenção quais daqueles projetos a gente podia apoiar. Tinha 2. A maior parte dos outros, o setor técnico do Ministério não achou que fossem adequados. E o Cristóvão passou, então, a ter propostas muito assim como chama, pontuais. Perdeu um pouco a visão do conjunto. Apesar de ser uma pessoa que eu admiro muito, porque eu tenho um carinho muito grande, logo que eu fui nomeado ministro, eu chamei para jantar, a gente jantou, ele ficou muito contente, deu chamá-lo, tudo, mas depois também se opôs. E é curioso, porque ele me acusou de conformista, porque eu não impedi o corte de verbas na educação, que estava acontecendo, que o Brasil estava em crise grande em 2015, no ano seguinte ele voltou pelo teto de gastos. Então, há uma certa contradição nas ações do Cristóvão, o que não reduz nada a grandeza do personagem do papel que ele teve na sociedade brasileira. A questão de por que a educação não melhorou. Educação no Brasil é muito difícil melhorar, você tem um atraso gigantesco, histórico, que é difícil de você resolver. Eu lembro que tem um professor, acho que não sei se é da GV, um professor que um tempo atrás publicou que o Brasil tem 6% do PIB na educação, mesmo que a Alemanha. Só que o PIB alemão é muito maior que o brasileiro. Primeiro, em poder de compra, eu acho que é 3 ou 5 vezes maior a paridade de compra. Depois, a outra coisa, a Alemanha não tem analfabetismo há muito tempo. A Alemanha tem gente educada há muito tempo. Tem institutos de educação, institutos de pesquisa de primeiríssimo nível com mais de século, 2 séculos. A Universidade Humboldtiana tem 200 e tantos anos. Então, tudo isso cria uma diferença muito grande. E aí você tem pessoas que vêm com as soluções supostamente mágicas de que você poderia desempenhar melhor, seria apenas uma questão de utilizar melhor o dinheiro. Não é assim. Falta muito dinheiro para a educação no Brasil. Você pode dizer, precisa
ser mais bem utilizado pela gestão, sem dúvida, mas também falta dinheiro. E tem essa coisa do planejamento de longo prazo. Para planejar, veja só, eu tive uma ideia quando ministro, que não deu nem para transformar em projeto regular, que eu chamei de onda educativa. A ideia era a seguinte: cada ano você estabelece 5% dos alunos que estão entrando na escola, no primeiro ano da escolaridade obrigatória, que é os 4 anos de idade, você pega 5% deles e você garante uma educação perfeita. Escola, um imóvel bom, bem mobiliado, bem articulado, professores de qualidade, etc. E ao longo de 20 anos, você consegue 100% da entrada. E você garante que o ano subsequente sempre seja também desse nível. Então, você começa com 5%, 10%, 15% e garantindo toda a sequência. 20 anos, você consegue fazer a entrada ficar decente. E mais 13 anos, você consegue que toda a sequência fique decente. 33 anos para você ter um sistema educacional bom. Para isso, você precisaria ter uma política de muito longo fôlego e, além disso, você precisaria ter dinheiro entrando todo ano, porque um dos grandes problemas da educação é o salário do professor. A gente tem que deixar claro isso. Os salários dos professores da rede pública não são convidativos, não são salários que levem as pessoas a quererem ser professores. Quando o Lula assumiu, havia professores no interiorzão do país ganhando R$100 por mês. Hoje, o salário mínimo de professor é 4 mil para 5 mil. Melhorou, mesmo com a inflação, melhorou bem, mas há lugares em que não melhorou, e continua não sendo, vamos dizer, uma coisa que atraia. Se você é de classe média, você tem uma expectativa de um salário que seja o dobro disso, pelo menos, R$10.000 por mês. Então, esse dinheiro não atrai muito quem já vem de um meio mais qualificado. Então, são muitos fatores que entram nisso, e ainda a questão que eu gosto de comparar com a saúde. As pessoas sabem que estão doentes, mas as pessoas têm ideia, mesmo que vaga, do que fazer para terem uma saúde boa. Dificilmente a pessoa que não tem educação tem ideia do que é a boa educação. Então fica um círculo vicioso. Você tem dificuldade de conseguir transformar isso numa pauta política relevante. E você tem toda a razão, a educação seria a base disso tudo. Tanto que, por exemplo, eu era ministro quando a Dilma fez o projeto de o Pronatec para delinquentes, que a gente chama de jovens em conflito com a lei. Então a ideia era o quê? O Pronatec foi um grande projeto da Dilma de educação técnica para melhorar a renda das pessoas e também para melhorar a produtividade da economia brasileira. Era um ganha-ganha, fantástico. E aí a ideia era, vamos pegar os meninos que estão em conflito com a lei, os meninos que foram presos, detidos, mas que são menores de idade, não podem cumprir pena de prisão longa, têm que ser reeducados, vamos pegá-los e vamos dar uma qualificação profissional para eles. Isso é muito difícil, é muito dinheiro que vai. Padre Júlio Lancelotti, uma vez, se encontrou comigo, com alguns amigos, para defender projetos de lidar com esses meninos, justamente. Na ocasião, uns 20 anos atrás, o valor por mês que iria para você ter um trabalho interdisciplinar equivalia a uns 5, 6 salários mínimos. Você consegue politicamente, convertendo em valores de hoje, você conseguiria politicamente convencer uma sociedade a colocar, sei lá, 7 mil, 8 mil reais por mês durante alguns anos em adolescentes que cometeram algum tipo de crime? Não. O pessoal vai querer que eles morram. Então, é muito difícil, enquanto você não abrir a cabeça das pessoas, e aí eu penso muito numa mensagem de Cristo, que eu acho belíssima. O Padre Marcelo diz uma coisa, resumindo essa mensagem, que é: Cristo não se interessa pelo que você fez. O futuro está diante de você. Se você cometeu as piores coisas, se arrepender, que não é uma coisa trivial, não é da boca para fora, se arrepender, se emendar, o caminho está para você, aberto para a salvação. Mas se a gente não tiver uma perspectiva desse tipo, de que a gente pode melhorar a vida das pessoas, tem que parar com a coisa do rancor, do olho por olho, dente por dente, isso não é Cristo. Isso não constrói uma sociedade, a lei de Italião. E, no entanto, infelizmente, a gente está mais perto disso. Então, eu agradeço essa oportunidade com vocês, Edu, que fez um debut aqui fantástico no diálogo comigo, Arthur e Zé Márcio, que já conversei em outras vezes. Agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente está diante de tarefas muito importantes. Nós que aqui estamos temos uma noção dessas, nós que estamos aqui, né, fazendo paródia com o
o filme. Nós temos noção do que é preciso fazer, mas o trabalho é muito longo, muito árduo. E a gente tem que vencer não só o negacionismo, que é uma pauta quase negativa, vencer o ódio, como a gente tem também que emplacar uma pauta positiva. E eu acho que isso que você falou da educação é muito importante, Edu. Eu assumo. Obrigado, Lúcio. E fala um minutinho da SBPP. Bom, a ideia do Zé Márcio, e que eu acho que é muito boa, é o seguinte: nós temos basicamente que qualificar melhor a discussão política no Brasil. Se nós tivermos uma qualificação melhor, em que todo mundo esteja de acordo, que a pobreza é uma coisa que não deve ser mantida, que o item da Constituição que fala que o Brasil tem por meta erradicar não só a miséria, mas a pobreza, além de ser um país pacífico, uma sociedade próspera e justa, se conseguirmos um acordo de direita e esquerda nesse ponto, daremos um grande avanço. Se depois disso a gente conseguir ainda mais que a diferença entre direita e esquerda seja mais um meio de fazer as coisas do que no objetivo, a gente pode ter uma sociedade do tipo da Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um modelo, essa Alemanha que menos 100 anos atrás era um horror. A Alemanha hoje é um modelo de sociedade democrática. O nazismo foi devidamente extirpado da cultura alemã. E você tem uma sociedade com valores muito importantes. Tanto que, quando começou aquela guerra civil horrorosa na Síria, a Alemanha acolheu mais de 1 milhão de refugiados sírios, que é um ato de grandeza e de solidariedade humana notável. Eu acho isso, Zé Márcio. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Arthur. Obrigado, ministro. E tivemos um excelente episódio. Então, até o próximo episódio. Eu agradeço a todos. Obrigado.